Olá, futuros advogados. Aqui quem fala é Isabel Cristina, sua professora de ética profissional. Estamos aqui mais uma vez para resolver um bloco de questões, fazermos análise, tentarmos entender o enunciado e conseguir gabaritar ética profissional no próximo exame da ordem. Estamos lá no Instagram, @Questões da Ordem Concurso. Tem vários materiais, vários conteúdos a respeito do exame de ordem da OAB. Então, vamos começar a nossa análise de questões. Trouxemos para vocês o exame 28º. Exame 28º. Muitos vão perguntar ou vão questionar, mas esse exame é muito velho. Não, as questões foram atualizadas, tem questões até dentro do provimento 205, que foi de 2021. Então, este exame está bem atualizado, com várias informações fundamentais para ajudá-lo a tirar algumas dúvidas. Nesta questão, estamos trazendo para vocês dos honorários advocatícios, que está lá no artigo 22º, no seu parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia da OAB. Lembrando que este estatuto também é a Lei Federal 8.906 de 94, que foi atualizado agora em 2022 pela Lei 14.365. Então, eu trago sempre para vocês o título, o tema central desta questão, que é dos honorários advocatícios. Aqui no Estatuto está como honorários advocatícios, no CED, ou seja, no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, está como honorários profissionais, ok? Então, temos aí que o Eduardo contrata o advogado Marcelo para propor ação condenatória de obrigação de fazer em face de João. São convencionados honorários contratuais. Porém, o contrato de honorários advocatícios é omisso quanto à forma de pagamento. Proposta a ação, Marcelo cobra de Eduardo o pagamento de metade dos honorários acordados. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, metade dos honorários é devida no início do serviço e metade é devida no final. Letra B. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários são devidos integralmente desde o início do serviço. Letra C. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários somente são devidos após a decisão de primeira instância. E letra D. Marcelo não pode cobrar de Eduardo, então ele não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas 1/3 é devido no início do serviço, ok? Então, como foi falado, estamos tratando de honorários advocatícios. E eu vou trazer para vocês o seguinte, que existem regras. Se você não convencionou antecipadamente, ou seja, se você não estipulou no contrato, na hora da contratação dos seus serviços, você vai ter que respeitar o que diz o Estatuto da Advocacia. Você não pode ultrapassar. Ah, mas é um contrato bilateral, só as partes que são interessadas terão acesso. Sim, só as partes. Porém,
Se o cliente quiser questionar a sua atuação na assinatura do contrato ou na elaboração do contrato, ele poderá fazê-lo lá na OAB. Então, vocês têm que ter, até na hora de construir, de elaborar o seu contrato, você tem que respeitar o que está sendo disposto no Código de Ética e Disciplina, ou no Regulamento Geral, ou no Estatuto. Não pode ser da forma que você quiser, tá ok? Então, nós temos regras, sim, para quando você não convenciona, ou seja, quando você não estipula a forma de pagamento ou como ela será feita, tá ok? Então, eu vou trazer para você sobre os tipos de honorário, aproveitando essa questão. Então, nós vamos falar sobre os tipos de honorários que são devidos ao advogado contratado, tá ok? Então, na letra A está dizendo que a Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, não tem problema nenhum, já que não foi convencionado, ele pode pedir no início metade e no final da ação o restante. Na letra B fala que ele pode cobrar também metade dos honorários, né? Agora, ou se os honorários não são devidos integralmente desde o início do serviço. Será que a gente pode já cobrar do cliente antes de você pegar, de você iniciar a causa, ou você peticionar, ou entrar com a ação? Então, o cliente vai ser obrigado a te pagar já integralmente o valor do serviço? E a letra C diz que não vai ser possível a cobrança de metade dos honorários. Porém, eles vão ter que ser obedecidos, né? Após a decisão da primeira instância, ou seja, só no final praticamente do processo, quando chegar à fase de recurso, é que você poderá cobrar ou receber os seus honorários. E letra D, Marcelo não pode cobrar metade dos honorários, já que ele não convencionou isso antecipadamente, como ele silenciou, ou seja, o contrato foi silente na forma de pagamento, apenas 1/3. Então, ele só vai poder cobrar 1/3 do que é devido no início do serviço, ok? Então, vamos para lá, vamos para outra tela em branco, que eu vou falar com vocês sobre a questão dos tipos de honorário que vocês, advogados, futuramente, né, receberão, tá bom? Então, quais são os honorários que nós temos? Como a própria questão trouxe, né? Nós temos os honorários convencionais ou contratuais. Nós temos os honorários de sucumbência. Nós temos os honorários assistenciais. Nós temos os honorários por arbitragem. E nós temos os honorários que pode ser estipulado de acordo com a cláusula cota litis. Ok? Os convencionais, eles são também chamados de contratuais. Os honorários de sucumbência é aquele honorário pago a parte que perdeu, paga para você que ganhou a causa. Os assistenciais, eles estão linkados às ações coletivas. Então, ações coletivas dá direito aos honorários assistenciais. Lembrando que, se tiver acordado convencionais e assistenciais, você receberá. E o de arbitragem é quando o contrato for silente. No caso em tela da questão, ele foi silente na forma de estipular o pagamento dos honorários. Então, pode-se optar para que o juiz decida, né? Sempre lembrando o seguinte, que o juiz terá que respeitar a tabela da OAB, estipulada pela OAB. Além disso, vai olhar o trabalho que o advogado teve, o que ele apresentou, como é que foi feito o seu trabalho. Então, ele vai fazer uma avaliação da ação e do trabalho do advogado. Lembrando que a tabela da OAB, ela é a referência. Então, vai ter que respeitar
o que está disposto lá na tabela, aquele valor mínimo da tabela da OAB, de acordo com cada seccional, tá bom? E a cláusula cota litis é aquela cláusula que a gente fala, está relacionada à questão de êxito, ou seja, é uma ação só se o advogado tiver êxito. Se ele tiver êxito, ele vai receber esta parte, ou seja, a cláusula cota litis, tá ok? A gente chama também esse tipo de honorários ad êxito, em latim, tá ok? Então, estes são os tipos de honorários profissionais que o advogado tem direito. Então, nós temos os honorários convencionais, nós temos os honorários de sucumbência, nós temos os assistenciais, nós temos o por arbitragem e o de cláusula cota litis. Lembrando que eu posso ter convencionais e de sucumbência, eu posso ter convencionais e assistenciais, e, no caso aqui, se for por arbitragem, o juiz é que vai seguir o que dispõe a tabela e sentenciará o pagamento desses honorários, tá ok? A cláusula cota litis é uma cláusula vinculada ao êxito da ação, ou seja, o advogado só vai receber se por um acaso ele tiver ad êxito. E este aqui nós temos que chamar que existem requisitos. Então, há requisitos que devem ser observados. Não tem como o advogado ganhar mais do que o cliente. Este é um dos requisitos, ok? Então, vamos ver o que diz o artigo a respeito de honorários convencionais. Então, trazendo aí o artigo 22º no seu parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Então, nós vamos ter o seguinte, que eu vou ter 1/3 no início, mais 1/3 até a primeira instância, e se por um acaso eu não tiver estipulado até onde eu vou com a ação, eu vou colocar no final, ou seja, depois que concluir a sentença transitada em julgado. Então, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é igual a 3/3, ou seja, você vai receber os seus honorários em 3 parcelas, ou seja, em 3 períodos. Um no início, um até a primeira instância e o outro no trânsito em julgado, ok? Então, qual é o valor estipulado, ou seja, o que a fração determinada para os honorários é de 1/3, ok? Então, voltamos à questão. Então, vamos para a questão. Questão 1, que trata sobre honorários advocatícios. Então, letra A. Marcelo pode cobrar metade dos honorários. Não, ele foi silente na hora de elaborar o contrato, ele foi omisso nessa parte de honorários, né? Ele comeu mosca, então ele não vai poder, neste caso, pedir a metade dos honorários. Se ele tivesse convencionado, sim, mas como ele não fez, então ele não pode. Então, a letra A, no início, já está incorreta. Letra B. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários. Não, ele só pode cobrar 1/3, não vai poder ser metade. Letra B também está incorreta. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários. Até aqui está correto. Pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários somente são devidos após a decisão em primeira instância. Sim, se ele tivesse acordado, mas como ele não acordou, resposta, letra A, assertiva C, está incorreta.
Letra D, Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, até aqui tudo correto, pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas 1/3 é devido. Resposta realmente é letra D, resposta correta. Vamos conferir o gabarito. Letra D, Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas 1/3 é devido no serviço. Ou seja, letra D que está dando certo e que você gabaritará o seu próximo exame. Vamos para a questão número 2. Aqui nós estamos trabalhando com vocês, trouxemos para vocês da publicidade profissional no seu artigo 44º, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina, o chamado CED, tá ok? Lembrando que a publicidade profissional teve alteração de acordo com o provimento 205. Então, o provimento 205 atualizou a forma da publicidade profissional do advogado, tá ok? Então, na lei agora, né, com a nova reforma da lei 8.906, ou seja, do estatuto, já englobou esse provimento 205 também. Então, nós temos aí a advogada Leia Santos confeccionou cartões de visita para sua apresentação de seu escritório. Nos cartões constava seu nome, número da inscrição da OAB, bem como o site do escritório na internet, um QR Code para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Já o advogado Lucas elaborou também cartões de visita que, além de seu nome e número de inscrição na OAB, apresentam um logotipo discreto e a fotografia do escritório. Considerando as situações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, eu vou mudar aqui só a cor. A Leia Santos, ela pôs o quê? Ela constou o seu nome? Ok. Então, até aqui está certo. Ela pode constar, não tem como o advogado não colocar o seu nome no cartão de visita. Colocou o número da inscrição da OAB? Sim, tem que mostrar que você é inscrito, que você demorou, ralou muito para passar na prova, que você é um inscrito da OAB. Então, você tem que colocar mesmo. Colocou o site do escritório na internet? Ok. Colocou um QR Code para o cliente, para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Lembrando que este exame aqui foi em 2019. Então, o QR Code, a gente acha que é uma ferramenta nova, mas naquela época, em 2019, já era possível colocar, assim, um QR Code, tá? Essa questão pegou muita gente de surpresa, então, muita gente errou, porque não lembrava que QR Code era permitido, e aí estava muito recente o provimento 205 e levou um grande número de pessoas a errarem, tá bom? Então, os candidatos se confundiram nisso. Então, o advogado Lucas, ele também elaborou o cartão de visita. Ele colocou no cartão de visita o nome e o número da inscrição, igual a Leia, mas ele colocou um logotipo discreto, correto, tem que ser discreto, nada muito chamativo, e a fotografia do escritório. Fotografia pode? Nós sempre soubemos que fotografia do advogado não pode em hipótese nenhuma, né? Então, aí levou as pessoas também a acreditarem que fotografia do escritório também não podia. Mas o que pode e o que não pode, de acordo com o provimento 205 e o que diz hoje a lei. Nós estamos em 2022. Essa questão, como eu falei, muito bem atualizada, muito bem contextualizada. Então, na letra A, Leia e Lucas cometeram
infrações éticas. Então, os dois cometeram infrações éticas, pois inseriram elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Letra B, nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Letra C, apenas a Leia cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Lucas são autorizados. Letra D, apenas Lucas cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Já os elementos empregados por Leia são autorizados. Então, vamos ver o que diz o artigo 44º no seu parágrafo 1º. Artigo 44º. Na publicidade profissional que promover ou cartões e material de escritório do que se utilizar, o advogado fará constar o seu nome, Leia e Lucas fizeram isso, o nome social, para quem tem nome social, ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição da OAB. No caso em tela, se for constar o seu nome, você vai colocar o número correspondente a seu nome. Se você fizer parte de uma sociedade de advogados, você vai constar os números das pessoas que compõem essa sociedade, ou seja, dos advogados inscritos na OAB, ok? E no parágrafo 1º do mesmo artigo, está dizendo o seguinte: poderão ser referidas apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, o e-mail, o site, a página eletrônica, o QR Code, o logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento, os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Então, vamos lembrar da questão. Ambos colocaram o seu nome? Sim, colocaram o seu nome. Então, tá certo. Ambos colocou o número da inscrição? Sim, ambos. Então, até aqui tá ok. Além disso, a Leia, ela colocou o site, o QR Code e o Lucas, ele colocou o logotipo e a fotografia do escritório. Então, eles violaram algum desses dispositivos do 44º e no parágrafo 1º? Não, ambos estavam corretos. Usaram o que estava disposto, o que está correto lá no 7, tá ok? Então, vamos voltar à análise da questão para achar a assertiva correta. Letra A. Leia e Lucas cometeram infrações éticas. Não, eles não cometeram infrações éticas, tá? Iniciou a questão errada, nem continuo lendo para não perder tempo. Letra B. Nenhum dos advogados cometeu infração ética. Ok, até aqui está certo. Pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Parece que a assertiva B é a correta, mas continuaremos lendo e analisando a C e a D para não termos engano, tá bom? Letra C. Apenas Leia cometeu a infração ética. Não, a Leia estava correta. Então, não continuo lendo. A assertiva letra C está incorreta como a letra A. Apenas Lucas cometeu infração ética. Não, Lucas não cometeu também, nem a Leia. Então, a assertiva D está incorreta.
Então, parece que o nosso gabarito realmente é a letra B. Lembrando o seguinte, esta questão está no caderno branco. Lembrando que os cadernos da prova do exame que você for fazer, ele é disposto em cores. Então, tanto na hora que você for conferir, tanto na hora de receber, você vai ver que são 4 cadernos. O amarelo, o branco, o azul e o verde, tá? Neste caso aqui, eu sempre uso o gabarito do caderno branco. Então, na hora que você for conferir também, fique atento na cor do seu caderno, para você não se equivocar. Então, gabarito realmente é letra B. Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Então, letra B que você está beliscando a sua aprovação. Passamos para a terceira questão. Questão 3 do exame 28º. Estamos analisando as questões deste exame. Aqui trouxemos para você sobre do processo disciplinar, tema que muitos candidatos têm medo, porque processo disciplinar exige muita atenção. Vamos lá. Maria teve processo disciplinar recém-instaurado contra si pelo Conselho Seccional da OAB, no qual está inscrita. No dia seguinte, a sua notificação por meio de edital encontra-se no fórum com Tânia, sua colega de faculdade, que veio comentar com Maria sobre o conteúdo do referido processo. De acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado em face de Maria. Então, Maria, ela teve o seu processo instaurado lá no Conselho de Ética, e aí Maria encontra com a sua colega Tânia, né, ela é muito ética, muito correta, ela resolve fofocar sobre o processo da Maria. Isso está correto? Ela agiu de forma ética? Não, fofoca já não é bom. Imagine falando sobre um processo que pode trazer sérios danos, manchar a carreira da Maria, né? Então, tem que se ter muito cuidado, tem que se ter sigilo, não só nós advogados em relação aos nossos clientes, como em relação aos nossos colegas, né? Então, letra A. Por qualquer meio, dado a natureza pública de sua tramitação. Então, está correto, a Tânia pode ter acesso por qualquer meio, já que a tramitação ela é pública, é isso? Letra B, se ela fosse parte, ela teria sim, porque sendo defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa de sua tramitação. Então, Tânia, ela poderia conhecer do conteúdo se ela fosse parte, se ela tivesse envolvida no caso, ou se ela fosse defensora da parte ou uma autoridade judiciária competente. Já que a natureza do processo, ela é sigilosa. Letra C. Caso não tivesse acesso à notificação inicial feita por meio de edital, dado a natureza pública de sua tramitação. E letra D, em nenhuma hipótese dada a natureza sigilosa de sua tramitação. Então, no caso em tela aqui, a Tânia só teria acesso se ela fizesse parte. A letra D está falando que, em hipótese, nem ela fazendo parte, ela teria acesso ao seu processo, já que é sigiloso. Tá ok? Então, vamos ver o que diz o artigo 71º. Pessoal, é 72º, não é 71º, é 72º, parágrafo 2º.
Então, o processo disciplinar tramita em sigilo até seu término, só tendo acesso suas informações, às partes, seus defensores e as autoridades e a autoridade judiciária competente. Por que a autoridade judiciária? Essa autoridade judiciária, ela pode estar linkado que a Maria extrapolou a esfera da OAB, ou seja, às vezes ela está respondendo por um processo criminal. Então, se ela estiver respondendo por um processo criminal, o juiz que está acompanhando o caso pode solicitar informações à OAB para complementar a avaliação dele da atuação da Maria no processo. Então, a autoridade judiciária ela só terá acesso se houver o processo correndo juntamente com o processo da OAB, tá ok? Por isso que é a autoridade judiciária. O processo disciplinar ela só ocorre dentro da esfera da OAB, ela não extrapola. Ela só vai extrapolar se o advogado também extrapolar a esfera da OAB. Se ele cometer algum ato criminoso, ele vai responder por ele, ok? Então, voltando aqui. Então, o artigo é o 72º, parágrafo 2º, tá? Então, voltamos à questão. Então, a Tânia, ela poderá conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado por qualquer meio? Não. Por qualquer meio, não. Este é um processo sigiloso. Só vai tornar público quando tiver ocorrido tiver sido julgado pelo TED, ou seja, o Tribunal de Ética e Disciplina, tá ok? Então, só depois de transitado, ou seja, entre aspas, né, só depois de ter sido julgado, que poderá fazer parte dos apontamentos do advogado. Então, letra A está incorreta. Letra B, se fosse parte, ok, ela pode. Se ela for defensora da parte, também. E se ela for uma autoridade judiciária competente, já que a Maria deve ter extrapolou a esfera da OAB. Dada a natureza sigilosa de sua tramitação, resposta parece que é a letra B. Então, está tudo correto. Então, a Tânia só vai ter acesso ao conteúdo se ela for parte, se ela for defensora ou se ela for alguma atividade judiciária, já que a natureza do processo dentro da OAB é sigiloso. Letra B, caso se ela tivesse acesso à notificação inicial. Não, nem na notificação ela teria acesso, porque ela não é parte. Então, a letra C está incorreta. E letra D, em nenhuma hipótese não, se você é parte, você tem direito, né, à ampla defesa. Então, até de conhecer o processo você tem. Então, a letra D está incorreta. Realmente, o nosso gabarito é letra B, se fosse parte, defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa de sua tramitação. Então, resposta correta, letra B. Letra B, que você está de novo beliscando, está lá, quase lá, conseguindo a sua aprovação. Passemos para a próxima questão, questão número 4 do exame 28º. Aqui trouxemos para você sobre da Caixa de Assistência dos Advogados, tema também muito temido, mas analisando, escutando bem, nós estamos disponibilizando para vocês o Estatuto da OAB, para que vocês ouçam, né? Então, se vocês se concentrarem nos capítulos referentes aos órgãos da OAB, certamente vocês vão tirar questões como da Caixa dos Advogados de letra. Vocês vão acertar todas, vocês vão gabaritar. Então, vamos lá.
Em certo estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidade na Caixa de Assistência dos Advogados, em razão da malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Vamos lembrar o que é malversação. Então, quer dizer má administração. Má administração. Estas palavras, o vocabulário costuma confundir o candidato. Então, em razão de má administração, foi apontadas, notícias fundadas, sobre irregularidade. O objetivo da questão é sempre colocar para vocês o seguinte: tem algo errado. Ou então para confundir. Mas aqui, diante das notícias fundadas de irregularidade, o que vai poder ser feito? Vai ter uma intervenção. E quem vai poder intervir? É o Conselho Federal? É o Conselho Seccional? Ou é a subseção? Como é que é? Então, nós vamos lembrar o seguinte, que a Caixa de Assistência de Advogado, ela é chamada de C de Caixa, Assistência dos Advogados, ela é K. Aqui em São Paulo, a gente chama de CASP, Então, nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados. Letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é atribuída ao Conselho Seccional do Estado X. E letra B, quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas contribuições específicas. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Federal da OAB. Vamos só lembrar o seguinte, que a Caixa ela está sempre linkada aos conselhos. Então, a Caixa de Advogados ela vai estar presente, seja na seccional ou nas subseções. Lembrando o seguinte, que a seccional ela é uma pessoa jurídica, assim como a Caixa de Assistência ela é uma pessoa jurídica. A única que não vai ser pessoa jurídica é a subseção. A subseção não é uma pessoa jurídica, tá ok? Então, continuamos aqui a observar. Então, a letra A vai dizer para a gente que metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional é destinada à Caixa. E sobre a malversação, quem vai decidir sobre a sua intervenção é o Conselho Seccional, que a Caixa de Assistência está vinculada, tá ok? A letra B, quanto à receita destinada à Caixa de Assistência, nada, nenhum valor devido é referente às unidades recebidas, ok? Ela só vai ter direito às contribuições específicas. E quanto à intervenção, ela vai ser do Conselho Federal da OAB. Tema confuso, tema difícil, mas nós vamos descobrir, desvendar o mistério desta questão. Letra B. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades
recebida pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é atribuída ao Conselho Seccional da OAB. E letra B, quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas atribuições específicas. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Então, a letra C vai dizer que cabe metade da receita para a Caixa, só que a intervenção vai ser do Conselho Federal. E a letra D fala que não cabe só contribuições específicas e a intervenção vai ser do próprio conselho que a Caixa estiver vinculada, tá? Então, vamos lá. A Caixa, ela só é criada se ela tiver uma quantidade de advogados. Então, a Caixa de Advogados, ela tem que ter um número de inscritos. Deste número de inscritos, ela tem que retirar, ela vai receber 50% das anuidades. Claro que descontados, né, os valores que terão que ser deduzidos. Então, as deduções, elas terão que ser feitas. Por exemplo, que deduções? Pagamento de água, luz, né, da sede da seccional ou das subseções, tiradas as deduções. Desses 50%, só vai caber a metade se tiver ocorrido juros ou multas. Aí isso também é dado à Caixa de Advogados, tá ok? Então, a Caixa, ela vai determinar, ela vai receber do número dos inscritos 50% das anuidades, desde que sejam retiradas as deduções, e se por um acaso tiver juros e multas, ela também terá direito, tá ok? Agora, lembrando o seguinte, que essa Caixa, ela está ligada tanto à seccional quanto à subseção. Então, se elas estão linkadas a isso, é óbvio que o Conselho Federal vai deixar a autonomia para a própria seccional, né? Então, ela vai estar intervindo só em casos extremos. Existe sempre dentro da OAB a hierarquia, tá? A hierarquia é ponto fundamental. Então, só vai precisar de intervir o Conselho Federal quando a seccional tiver junto na questão de uma fraude ou algo mais, tá ok? Então, vamos lá para ver o que diz o artigo. Artigo 62, parágrafo 5º e 7º. A Caixa de Assistência de Advogados, dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos do Conselho Seccional a que se vincule, ou da subseção também, tá? Parágrafo 5º. Cabe à Caixa metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerando o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. É aquilo que eu falei, pagamento de água, telefone, funcionários e todas as deduções que são as despesas que a subseção ou a seccional tem, tá ok? Parágrafo 7º. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 dos seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Então, como eu disse para vocês, só vai ter intervenção do Conselho Federal se o Conselho Seccional tiver em conluio com a Caixa de Assistência para lesar a instituição. Se não, a Caixa, por estar submetida
ao Conselho Seccional, quem poderá intervir é apenas o Conselho Seccional, tá bom? Letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das unidades recebidas pelo Conselho Seccional. Até aqui tudo correto. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Correto. Então, parece que o nosso gabarito é letra A. Porém, como a FGV sempre faz, às vezes pode ter assertiva mais correta do que a outra. Então, vamos conferir as demais assertivas. Letra B. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Não, pode sim, tanto é que são 50% deduzido as devidas despesas, né? Então, a assertiva B está incorreta. Letra C. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das unidades recebidas pelo Conselho Seccional. Até aqui, tudo correto. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é a atribuição do Conselho Federal da OAB. Errado. É da seccional, no caso em tela do estado X. Então, letra C, assertiva C, incorreta. Letra D. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades. Pode sim. Então, não inviabiliza a assertiva. A assertiva D está também incorreta. Então, o nosso gabarito é realmente letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das unidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Então, gabarito, letra A de aprovado, letra A de advogado. Aqui trazemos para vocês das infrações e sanções, que está lá no artigo 37º e 38º. Então, nós temos aqui que o Gabriel, que é um advogado, teve aplicado contra si penalidade de suspensão, em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei, recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram a inépcia profissional. Diante da inépcia profissional, antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a reabilitação, quanto à aplicação dessas sanções e após o trânsito julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada. Então, o Gabriel, ele não está sendo um bom advogado. Por quê? Primeiro, ele resolveu fraudar a lei. Então, ele está cometendo um crime, está violando a lei. Então, este foi o primeiro dele, fraudar a lei.
Depois, ele recusou a prestar contas ao cliente. Sempre que você for chamado a prestar contas, você deve fazer. Não precisa nem do cliente ir à justiça. Você deve imediatamente, assim que findar alguma parte do processo, se ele requerer que você preste contas, você tem que fazer, ok? E ele teve erros reiterados que evidenciam inépcia profissional. Então, quando o advogado é inepto o tempo inteiro na sua profissão, ou o juiz chama a OAB, reclama, né, fala que ele não está tendo a conduta de um bom advogado, indica que ele está sendo inepto, e aí a OAB instaura, ou o próprio cliente pode fazer, ok? Então, diante disso, ele teve a penalidade de suspensão. Se ele foi suspenso, é porque realmente ele teve 1, 2 e 3 atos que levaram à sua suspensão. E não contando com esses atos todos que ele cometeu, ele ainda teve um novo processo disciplinar. Então, ele totalizou o total de 4 atos que não podem ser acobertados ou ter a garantia da OAB que ele não sofra nenhuma punição. Então, diante desses 4 atos, ele teve a suspensão. Só que ele já tinha 3 anteriores, né? Então, o que quer saber a questão? Se ele vai ter, qual é a penalidade que ele vai ter? Se é exclusão, se é suspensão, se é o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, ou se é uma multa, ou se é a exclusão definitiva. Então, é isso que a questão quer que vocês entendam em relação às infrações e às sanções. Letra A. Ele vai sofrer penalidade disciplinar de exclusão, para a qual é necessário a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional competente. Letra B, de suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua inscrição. E letra D, de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação. E letra D, de suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em todo o território nacional pelo prazo de 12 a 30 meses. Então, vamos ver o que diz o artigo 37º e o 38º. Lembrando, então, que a questão trouxe sempre para vocês ou foi exclusão ou foi suspensão. Não falou-se multa, né? Não se falou em TAC, nada disso. Então, nós vamos trabalhar apenas com as infrações e sanções de exclusão ou suspensão, ok? Então, vamos para os artigos. Artigo 37º. A suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas no artigo 17 a 25 do artigo 34. Incisos 2. Reincidência em infração disciplinar. E artigo 38º, a exclusão é aplicável nos casos de, inciso 1º, aplicação por 3 vezes de suspensão. Então, aqui o artigo 37º e o 38º, os dois abarcaram as infrações cometidas pelo advogado na questão. Por quê? Lá quando ele vai falar sobre ele descumprir o que diz a lei, ou seja,
ele versar contra a lei, ele está abarcado no inciso 17 e do inciso 21. Quer dizer que ele recusou a prestar contas ao cliente. Então, este é o do inciso 21. Quando ele violou a lei, ele abarcou que estava a infração que está descrita no inciso 17. Quando ele negou prestar contas para o cliente, ele abarcou o que está disposto no inciso 21. E para completar, né, ele teve outra questão em relação à inépcia dele como advogado, que está também no inciso 24. Então, ele causou 3 violações ao Estatuto da Advocacia. Primeiro, ele viola o que está disposto em lei. Segundo, ele não presta contas. E terceiro, ele é inepto na sua atividade advocatícia. Então, ele abarcou 3 infrações que estão constantes e que estão dispostas no artigo 34. Diante disso, ele também teve uma reincidência, porque lá fala que foi depois do trânsito julgado, ele de novo cometeu outra infração disciplinar. Então, ele foi reincidente. Então, no caso aí, nós vamos ter o quê? O caso em tela de suspensão, se tratasse desse inciso 1 e 2. E o de exclusão? Nós vamos ter a aplicação de exclusão quando ele versar 3 vezes diante de suspensão. Então, vamos só lembrar quais são as infrações e quais são as sanções disciplinares. As sanções estão lá dispostas nos artigos, principalmente no artigo 34, né? Lembrando que todo o Código de Ética, qualquer violação que você cometa, você pode incidir em penalidade e em punição, ok? Então, quais são as sanções, as sanções disciplinares? Então, as sanções são... Primeiro, geralmente, ela é cometida quando ela é mais leve, ela é mais branda, que é a sanção de censura. Depois, a censura é uma sanção disciplinar. Depois, nós vamos ter a pena de suspensão. E terceiro, nós vamos ter também a pena de a sanção de exclusão. E também que eu posso conectar todas a censura e a suspensão à multa. Ok? Então, as sanções são censura, suspensão, exclusão e multa. Lembrando que, com a atualização do Código, também possibilitou ter também o TAC. O TAC é o termo de ajustamento de conduta. O TAC, ele é diferente das sanções. Por quê? O TAC é só um ajustamento mesmo, algo muito leve, muito brando. Por exemplo, ele usou uma publicidade indevida, né? E aí ele vai ser chamado, vai assinar esse termo, após assinar esse termo, ele vai se adequar, se adequando, não tem problema nenhum para ele. Agora, se a propaganda for um pouco mais grave, ele pode ser cometido da sanção de censura. Então, ele pode ter a censura combinada com a multa. Então, eu posso ter censura mais multa. Eu posso também ter suspensão mais multa. Então, pode comungar tanto a censura quanto a multa, tanto a suspensão quanto a multa. A multa cabe nesses 2 casos. Vai caber multa com exclusão? Não, porque a exclusão,
o advogado vai ser excluído do quadro. Sendo excluído do quadro, ele não poderá mais advogar. Então, a exclusão, ele vai cancelar o número dele de inscrição. Ele não terá mais direito ao número de exclusão, o número de inscrição. Agora, ele já fez prova e tudo mais, se ele fizer a reabilitação, se ele fizer tudo, ele só vai requerer um novo número, ele não vai ter direito ao número antigo. Agora, se ele tiver suspensão, não. Suspensão, ele continua com o número, ele vai ter um prazo de 30 dias a 12 meses, né? Claro que esse prazo ele vai ser variável, porque no caso da questão foi falado que ele recusou emprestar contas ao cliente. A partir do momento que ele presta contas ao cliente, essa suspensão ela deixa de ser efetiva, ela acaba sendo suspensa realmente, e aí ele, prestando a conta, ele volta a advogar normalmente, tá bom? Então, o que vai fazer com que a suspensão não seja de data definida é a ação que ele cometeu, a violação que ele cometeu. Se for referente a valores, a valor, essa suspensão, automaticamente, quando ele presta ou as contas, ou ele devolve o valor que ele apropriou indevidamente, ele tem a suspensão, e aí vai ocorrer a reabilitação dele, ok? Então, a exclusão é o único que, para a advocacia, a pessoa vai ficar, não vai poder mais advogar em hipótese nenhuma, a não ser que ele consiga a reabilitação realmente e ele peça um novo número na OAB. Aí me perguntam, vai ter que fazer prova em qualquer um desses casos, se ele tiver uma pena de censura, uma de suspensão, uma exclusão, ele vai fazer prova? Não, gente. Como eu sempre digo, uma vez aprovado, para sempre aprovado. Se você fez a prova da OAB, não importa, você não terá que fazê-la de novo. No caso em tela aqui da questão, fala-se que ele teve erros reiterados, ele foi inepto na sua advocacia. No caso dele ali, dependendo do que ele for fazer, por exemplo, às vezes ele fez uma petição totalmente copiada e colada, né, do Google, totalmente incoerente e tal, e essas petições vão sendo repetidas vezes, aí o que vai acontecer? O juiz comunica ao OAB, a OAB vai adequar, fazer uma atividade, uma prova para que ele, um estudo ou alguma coisa para que ele aprenda a fazer uma petição de forma correta e ele não corra mais nenhum erro mais, que ele não seja mais inepto. Então, ela vai fazer uma adequação com ele para que ele não cometa mais esse tipo de erro. É a única questão que ele vai fazer não é uma prova em si, como é o exame de ordem que vocês vão fazer. É bem diferente, ok? Então, lembrando, então, as sanções, elas podem ser de censura, de suspensão, de exclusão e de multa. A censura ela pode ser aplicada com a multa, assim como a suspensão. A exclusão não se aplica jamais com a multa, apesar de pegadinhas de prova. Se a pessoa está excluída, ela tem que pagar a multa, ok? E lembrando que houve a possibilidade, né, com as novas modificações no estatuto, de que haja o TAC, o termo de ajustamento de conduta. Ele é anterior à punição de censura e ele pode ser feito quando o advogado comete alguma violação leve, que não seja muito grave, tá ok? E quanto à suspensão, ela pode variar entre 30 dias e 12 meses, sabendo-se que, quando tratar-se de valores, né, prestação de contas, devolução de valores, ela vai ser automaticamente suspensa assim que o advogado cumprir a obrigação de fazer, ok? Então, voltamos aqui. Então, vai ter suspensão no artigo 37º e nós vamos ter no 38º a exclusão, tá bom? No caso aqui, ele violou, no primeiro ato dele, no primeiro trânsito julgado, 3 artigos
3 incisos do artigo 34º, e por ele ter feito reincidência em infração disciplinar, ele pode ser suspenso. Agora, se por um acaso ele, reiteradas vezes, 3 vezes, ele teve pena de suspensão, ele vai ser excluído. Vocês viram que tem um quórum para ser excluído, é 2/3. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: eu tenho a censura, eu tenho a suspensão e eu tenho a exclusão. Se eu tiver 2 censuras, vão me levar à suspensão. Se eu tiver 3 suspensões, vão me levar à exclusão. Tá ok? No caso em tela, ele teve 3 suspensões. Aí que nós vamos voltar lá para ver. Se ele tiver 3 suspensões, ele vai ser excluído. Se ele teve pena de censura, foi falado censura lá no enunciado? Não. Então, nós vamos ficar atentos a isso. Se ele tiver 3 suspensões, vai levá-lo à exclusão, ok? Então, voltamos à questão para análise das assertivas. Letra A, de exclusão. Ele vai ter de exclusão por quê? Ele vai, vamos ver, lembrar aqui quais são os crimes que ele cometeu. Ele fraudou a lei, ele recusou-se a prestar contas ao cliente e ele incidiu em erros reiterados. Além disso, ele teve novo processo disciplinar. Então, neste caso aqui, foram 2 censuras para ter suspensão? Não, ele já estava com a penalidade de suspensão. Então, ele cometendo esses 3, ele vai direto para a exclusão, ok? Então, os atos praticados levou a ter a exclusão. Até aqui a resposta está correta. Vamos ver o restante da assertiva. Então, letra A, de exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional competente. Eu falei com vocês que são 2/3. Se são 2/3, não é a maioria absoluta. É quórum específico, quórum qualificado. Letra B, de suspensão. Não, ele já cometeu 3 suspensões, então, geralmente, é a exclusão. Então, letra B, de suspensão, invalida a assertiva. Letra C, de exclusão, até aqui está correto, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação. Isso mesmo, ele vai pedir ele vai pedir um novo número, mas diante disso ele vai ter que fazer o quê? A prova de reabilitação. Se ele for excluído do quadro, ele perde o número de inscrição. Vamos supor que ele estava lá no número 1 e hoje já está no número 1000. Então, se ele for excluído, aquele número 1 vai deixar de pertencer a ele e ele vai ter que adquirir, por exemplo, o número 1000. Então, mesmo assim, só se ele fizer prova de reabilitação. Então, até aqui, resposta correta é a nossa letra C. Porém, vamos ver a assertiva D, de suspensão. Não, aí é chance demais, ele errou demais. De suspensão, invalida a assertiva D. Então, nosso gabarito realmente é letra C, de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação. Então, letra C, de que você está no caminho certo, o caminho da sua aprovação. Vamos para a 6ª questão. Aqui trago para vocês este bloco, exame 28º. Aqui nós temos das relações com os clientes. A questão anterior tratou um pouquinho desta relação, porque falou-se que ele deveria ter prestado contas ao cliente, tá bom? Então, vamos aqui. Das relações com clientes, está lá no CED. O que é o CED? Código de Ética e Disciplina. Maria Lúcia,
é parte em um processo judicial que tramita em determinada vara da infância e juventude, sendo defendida nos autos pelo advogado Jeremias, integrante da Sociedade de Advogados Y. No curso da lide, ela recebe a informação de que a criança, cujos interesses são debatidos no feito, encontra-se em prominente situação de risco, por fato que ocorrera há poucas horas. Ocorre que o advogado Jeremias não se encontra na cidade naquela data. Por isso, Maria procura o advogado Paulo, então, o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, concluiu ser necessário postular imediatamente medida de busca e apreensão do infante. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. Então, a Maria Lúcia, ela tem um advogado já constituído que a acompanha no caso. Porém, diante da iminente, ou seja, da prominente situação de risco, ela precisa ação imediata para que a criança não corra risco. Então, o que ela faz? Ela procura um outro advogado, já que o advogado, ou seja, o que patrocinava a causa dela, não se encontra na cidade naquela data. E aí, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que esperar o advogado retornar e aí dar seguimento ao que ela precisa? Ou, se ela procurar o advogado, este advogado pode agir, já que ela já tem patrono constituído? Então, a dúvida dessa questão está nessa situação. Então, o advogado salva a criança daquela situação ou espera o advogado retornar? Então, vamos ver o que diz a assertiva A. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, independentemente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. Letra B. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão apenas após o prévio conhecimento de Jeremias, não sendo suficiente informar a Sociedade de Advogados, sob pena de cometimento de infração ética. Então, a letra A fala que o Paulo vai poder aceitar, já que é uma questão de emergência, sem que ele comunique Jeremias ou a sociedade de advogados da qual o Jeremias pertence. E a letra B também fala que o Paulo vai poder aceitar a procuração de agir imediatamente, apenas depois que ele encontrar ou ele comunicar com Jeremias, e não vai, e mesmo que ele tenha informado a sociedade de advogados. Então, não adianta nada Jeremias participar de uma sociedade de advogados, porque depende que ele dê o aval para Paulo atuar. Então, questão aí que sempre cai é questão recorrente sobre subestabelecimento. Então, vamos ver o que diz a questão C e D. Letra C. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão apenas após o prévio conhecimento de Jeremias e da Sociedade de Advogados Y, sob pena de cometimento de infração ética. E letra D, Paulo não poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, mesmo que seja promovido o prévio conhecimento de Jeremias e da Sociedade de Advogados Y, sem antes ocorrer a renúncia ou revogação do mandato sob pena de cometimento de infração ética.
Então, a letra C fala que ele vai poder aceitar, mas só depois que ele comunicar a Jeremias e a sociedade de advogados, que Jeremias faz parte, tá? Senão ele vai cometer infração ético-disciplinar e poderá ser punido. E a letra D fala que, em hipótese nenhuma, ele vai poder aceitar, né? A não ser que haja a renúncia ou a revogação do mandato. E aí, eu vou pegar um link aqui da renúncia para a gente falar um pouquinho sobre ela. A renúncia é um ato exclusivo do advogado. Então, Jeremias ele vai ter que renunciar à procuração ou ao patrocínio da causa. Então, ele renunciando à outorga, Paulo vai poder assumir a causa. E a revogação é ato do cliente. Então, quem vai revogar é apenas o cliente. Então, não vai depender nem de Jeremias e nem da Sociedade de Advogados Y. Então, a revogação é um ato do cliente e a renúncia é um ato do advogado. Tema recorrente também em prova, tá ok? Então, nas questões sempre vai trazer, se o Paulo acatar e assumir a causa na forma emergencial, ele poderá ser punido por ele violar o Código de Ética e Disciplina, já que a gente não pode assumir uma causa cujo o cliente já tenha patrono constituído, tá bom? Então, vamos ver o que diz o artigo sobre esta questão. O artigo 14º vai dizer o seguinte: o advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. É o caso em tela, é o caso da questão. Diante de emergência envolvendo criança, idoso, pessoas com deficiência, ou seja, pessoas vulneráveis, o advogado tem que agir, não pode esperar, tá bom? Então, é permitido que ele haja, que ele assuma a causa, já que o advogado encontra-se com dificuldade de ter acesso aos autos ou agir no patrocínio da criança, tá bom? Então, no artigo 14º do 7, ele não deveria aceitar a procuração, né, de quem já tenha patrono constituído, mas no caso em tela aí, ele poderá aceitar, porque é um motivo plenamente justificável. Então, está aqui falando o seguinte: é justificável. Então, se ele é justificável, pode. E para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, é o caso em tela, ok? Então, voltemos às assertivas para análise da questão. Então, letra A. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria, Lúcia e postular a busca e apreensão. Até aqui tudo correto. Independente de prévio conhecimento de Jeremias ou da sociedade de advogados. Isso mesmo. A situação permite que Paulo faça. Então, por isso que ele pode, sim, postular a busca e a apreensão. Então, a nossa assertiva A parece que é a correta, o nosso gabarito do caderno branco do exame 28º. Mas, como a FGV sempre faz umas pegadinhas, coloca assertivas mais corretas do que as outras, vamos analisar as restantes. Então, vamos aí. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria e postular a busca e apreensão, até aqui tudo correto, apenas após o prévio conhecimento de Jeremias. Não, se não encontra Jeremias, como é que ele vai ter o conhecimento? Então, apenas após o prévio conhecimento, invalida a assertiva B está incorreta. Vamos a C e a D.
Paulo poderá aceitar a procuração de Maria, postular busca e apreensão, até aqui tudo ok, apenas após o prévio conhecimento. Apenas após o prévio conhecimento, invalida a assertiva. Então, errado. Então, a letra C está incorreta. Paulo não poderá aceitar a procuração de Maria. Paulo poderá, sim, ou não, invalida a assertiva D. Então, a assertiva D também está incorreta. Então, nosso gabarito realmente é letra A. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular busca e apreensão, independente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. Ou seja, gabarito letra A de aprovado. Vamos continuar analisando a penúltima questão, questão 7 do exame 28º. Aqui trago para vocês tema cabeludo, tema difícil, que o povo não gosta, os candidatos não gostam, mas só uma análise, vocês fazendo a interpretação correta, todo mundo tira de letra e certamente você vai gabaritar ética profissional. Temos aqui dos fins e da organização, que está lá no artigo 48º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Então, nós temos aí, em certo local, pretende-se a aquisição de um imóvel pelo Conselho Seccional, respectivo da OAB, para funcionar como centro de apoio em informática aos advogados inscritos. Também se negocia a constituição de hipoteca sobre outro bem imóvel, que já integra o patrimônio deste conselho seccional. De acordo com o caso narrado, com fulcro no disposto do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, no caso em tela aqui, o conselho seccional quer comprar um imóvel, né, e hipotecar um outro imóvel. De quem é essa competência para autorizar essa aquisição ou esta hipoteca? Quem vai ser? É o Conselho Seccional? É a diretoria? São os advogados comuns? Como é que é feito isso dentro da organização da OAB? Ok? Letra A. A aquisição do imóvel dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Já a constituição da hipoteca é decisão que compete à diretoria do Conselho Seccional. Letra B. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca dependerão de autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Ok? Vamos para as assertivas C e D. Lembrando que na letra A fala que depende da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional e a hipoteca compete à diretoria do Conselho. Já a letra B fala que ambos dependerão da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional, ok? Então, letra C e letra D na tela. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca são decisões que competem à diretoria do Conselho Seccional, dispensada a autorização dos membros efetivos do Conselho Seccional. Letra D. A aquisição do imóvel é decisão que compete à diretoria do Conselho Seccional. Já a constituição da hipoteca dependerá da autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Aqui as mesmas questões, o mesmo enunciado das outras assertivas.
E aí é nessa que nós temos que ficar atento. Tudo que se refere à hipoteca, ou alienação, ou aquisição, são questões que envolvem o quê? Dinheiro. Se é dinheiro, nós temos que saber que tem que ter alguns requisitos para que seja liberado, senão o pessoal vai passar a comprar tudo que vê, ou hipotecar tudo que tem, ou vender tudo que tem também. Então, tem que ter parcimônia e agir de forma ética e proba. Então, quem cabe agir dessa forma? No caso de vendas e no caso linkado a imóveis. É a diretoria do conselho ou são dos membros efetivos? E aí que o artigo vai nos esclarecer essa dúvida. O artigo 48º vai dizer o seguinte: a alienação. A alienação quer dizer o quê? A venda, né? Ou a oneração de bens imóveis depende da aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Então, é a diretoria do órgão que vai decidir no caso da aquisição ou da hipoteca, né? Parágrafo único. A alienação ou a oneração de bens imóveis depende da autorização da maioria das delegações no Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos no Conselho Seccional. Então, no caso aqui, nós temos que dois órgãos, ou seja, dois componentes, dois segmentos dentro da OAB deverão autorizar essa transação de imóveis. Um vai depender da diretoria do órgão, sabendo-se que, para efetivar o que a diretoria do órgão fará, depende de autorização de quem? Da maioria das delegações ou dos membros ou dos conselheiros efetivos no Conselho Seccional. Delegação, porque está vinculado ao Conselho Federal. E membros efetivos, ou seja, os advogados, tá bom? Então, do Conselho Seccional. Então, nós vamos precisar tanto da diretoria quanto da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. No caso, a questão trouxe para nós, Conselho Seccional nada tem a ver com o Conselho Federal. Então, vamos à análise das assertivas. Letra A. A aquisição do imóvel dependerá da autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional, não é o contrário, né? Vai depender da diretoria. Então, a primeira sentença invalida a questão A. Letra B. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca dependerão da autorização da maioria dos membros. Não, os dois são requisitos distintos, tá bom? Um está linkado ao outro, porém, não é só os membros efetivos do Conselho Seccional, tem que passar pela diretoria. Letra B está incorreta, já que fala-se que vai precisar dos membros efetivos do Conselho Seccional apenas. Vamos para a assertiva letra C e letra D. Tanto a aquisição do imóvel quanto a constituição são decisões que competem à diretoria. Não, um vai depender não só da diretoria, quanto da maioria absoluta dos membros efetivos do Conselho Seccional. Então, letra C incorreta. A aquisição do imóvel é decisão que compete
a diretoria do Conselho Seccional, até aqui tudo correto. Já a constituição da hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Aqui correto, nossa assertiva é a letra D. Vamos conferir o nosso gabarito. Então, nosso gabarito, letra D, realmente é a aquisição do imóvel é decidido pela diretoria. O que é a aquisição? Está comprando, então vai comprar e vai pertencer ao patrimônio do Conselho Seccional, ok? Então, a diretoria que fará essa compra. Já a constituição da hipoteca, né? Eu vou hipotecar um imóvel, um patrimônio que pertence ao AB, vai necessitar, porque vai avaliar qual é o objetivo e por que vai ser feita a hipoteca, então vai depender da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Então, gabarito letra D que está dando certo, letra D, daqui a pouco você será um advogado. Última questão do exame 28º do caderno branco dos honorários advocatícios. Este tema é tema recorrente? É tema que cai? Não, despenca. Então, estude, ouça os nossos podcasts falando sobre o Estatuto da Advocacia da OAB. Ouçam lá nos nossos canais, tá ok? Então, temos aí que Jorge é advogado atuando no escritório modelo de uma universidade. Em certa ocasião, Jorge é consultado por um cliente, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios, que é o tema da nossa questão aqui, né? O cliente indaga a Jorge sobre o que seriam os honorários assistenciais. Nós falamos isso, parece que foi na primeira ou na segunda questão anterior. Então, honorários, de novo, como tema. Então, aqui já é honorários assistenciais. O anterior era honorários contratuais. Então, eu falei com vocês que nós temos honorários assistenciais, contratuais, sucumbenciais por arbitragem e aquele que tem a cláusula cota litis, ok? Então, esses são os 5 tipos de honorários profissionais também, tá? Então, considerando o disposto no Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta de Jorge. Letra A. Os honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado que promove a juntada aos autos do seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandato de levantamento ou precatório. Letra B. Os honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada pela prestação de serviços advocatícios de forma continuada, nas situações que o cliente venha a ter necessidade, como contrapartida à chamada advocacia de partido. E letra C, os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso da impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço. E letra D, os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual. Tá ok? Então, nós temos aí os tipos de honorários advocatícios. Houve uma saladinha mista para confundir vocês, que o objetivo da UAB, da FGV, às vezes é isso mesmo, confundi-los, e aí vocês ficarem perdidos. Mas vamos lembrar o seguinte, apesar dos honorários ser assistenciais, você já linka logo as pessoas necessitadas. Não é bem assim. Quando você está lá no fórum
e o juiz te chama, ou você se cadastra como advogado para, no caso da defensoria, não poder atuar, você é chamado de advogado dativo. Então, você vai receber os honorários por aquela ação, né? A gente faz você recebe uma autorização do juiz para que você advogue naquela causa. Aí ele vai te chamar e você vai prestar a defesa daquele réu, quem seja que esteja precisando de você. Agora, aqui o juiz falou sobre a prestação de serviços continuados, a gente chama isso de honorários contratuais, né? Aqui falou-se dos assistenciais em ações coletivas e falou-se também só de você fazer a juntada aos autos, você já vai receber honorários. Quem dera se fosse assim tão fácil, né? Então, vamos ver o que diz o artigo 22º no seu parágrafo 6º. Artigo 22º. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitragem judicial e aos de sucumbência. Falou-se lá também no de judicial, que era o juiz que ia determinar os honorários. Ele é chamado de arbitramento judicial. E o parágrafo 6º diz o seguinte: o disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo dos honorários convencionais. O caput do artigo 22º vai mostrar para a gente quais são os tipos de honorários. Nós temos os convencionados ou contratuais, nós temos os fixados por arbitragens, nós temos por arbitragem, que vai seguir a tabela da OAB, como eu já disse para vocês, e os de sucumbência, pago a parte vencedora, ou seja, quem perde paga os honorários sucumbenciais. E o parágrafo 6º vai dispor que os honorários assistenciais são aqueles que estão fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe, por exemplo, sindicato, né? Então, entidades de classe, em substituição processual, sem prejuízo dos honorários convencionais. Então, o advogado, além de receber os honorários convencionais, ele também vai receber os assistenciais, tá bom? Se caso for acordado. Então, o artigo 22º vem falar um pouquinho de novo sobre os tipos de honorários, ok? Vamos para a assertiva, já que a gente já falou dos tipos de honorários na questão anterior. Vamos para a análise das assertivas. Letra A. Os honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado. Não são eles, né? Que promove a juntada dos autos. Se fosse assim, fácil, só receber pela juntada dos autos, o advogado estava riquíssimo. Então, letra A, incorreta. Letra B, os honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada pela prestação de serviços advocatícios. Não, esses são aqueles que a gente faz contratuais, aquele que você dá assistência. Às vezes você está dando uma assistência para uma administradora ou para uma empresa, e aí você vai receber por aquela assistência mensalmente ou por período trimestral, que seja, tá bom? Então, a gente chama mais isso linkado aos honorários convencionais. Então, a assertiva letra B está incorreta. Letra C, os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado. Estes são os arbitrais, então são arbitragens por arbitragem judicial.
Então, a assertiva C está também incorreta. Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas, ok? Propostas por entidades de classe, ok? Em substituição processual, artigo da lei, de acordo com o que está disposto no artigo 22º, no seu parágrafo 6. Ou seja, letra da lei. Então, a assertiva letra D é a nossa assertiva correta, ou seja, é o nosso gabarito. Então, letra D, os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual. Gabarito, letra D que deu tudo certo. Chegamos ao final deste bloco de questões. Exame 28º. Todo mundo pode achar que ele já está velho, obsoleto, mas todas as questões são atuais, poderão cair no próximo exame. Lembrando, caíram 2 questões sobre honorários. Então, tema recorrente, tema que cai. Então, dê uma lidinha. Ouça o nosso podcast, tanto no canal do YouTube, quanto no Spotify, quanto no SoundCloud. Então, nós estamos lá ajudando a vocês, trazendo artigos comentados, divididos em capítulos. Então, por tema, do 1 ao 6, vai tratar-se sobre advocacia, sobre o direito dos advogados. O 7º vai falar apenas sobre os direitos do advogado, da advogada e da criminalização das prerrogativas dos advogados. Do 8º ao 14 vai falar da inscrição. Então, vocês podem ouvir em partes todo o estatuto para vocês não se cansarem, para vocês recordarem cada título, cada capítulo do estatuto. Então, nós estamos lá atualizados, nós atualizamos o estatuto para vocês, juntamos com a lei 14.365 de 2022, junto com o provimento 205. Ou seja, o Questões da Ordem está à frente. Nem a OAB liberou o estatuto atualizado, nem a OAB tem o estatuto no seu site. Então, nós estamos na frente. Ouçam o nosso podcast. Estamos aqui no canal do YouTube, no Spotify e SoundCloud. E, mais uma vez, gostaria de agradecê-los por essa oportunidade. E aguardamos vocês na próxima. Estudem, foco e resolvam questões. A aprovação sua será garantida e você gabaritará ética profissional. Até o próximo bloco.